Olá pessoal, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo da série Inferência Estatística, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto importante que é o tamanho da amostra, tá? Então eu vou discutir com vocês como determinar o tamanho da amostra para a média, como determinar o tamanho da amostra para a proporção, tá? E vamos fazer alguns exemplos. Então, antes de prosseguir, eu peço então que vocês se inscrevam no canal, tá certo? E que acompanhe então também o meu site que eu vou apresentar novamente no final. Bom, suponha que queremos descobrir o tamanho necessário de uma amostra para garantir uma determinada margem de erro para as estimativas com confiança pré-fixada. Olha só o tamanho dessa frase, né? Pessoal, é o seguinte, geralmente até o momento a gente tem resolvido questões onde eu digo para vocês qual é o tamanho da amostra, né, qual é a média, qual é a variância e peço para vocês calcularem uma probabilidade. Agora nós vamos fazer ao contrário, eu tô dando os valores, né, e pedindo que vocês encontrem o tamanho da amostra que me garanta esse resultado. Então eu vou motivar essa questão por meio de um exemplo, ok? Digamos então que nós retiramos uma amostra aleatória simples de uma população cuja a média é desconhecida e a variância é 0,25, beleza? Nós desejamos então encontrar o tamanho da amostra necessário para garantir uma estimativa da média com margem de erro de 2% e confiança de 95%. Então vejam só, eu vou logo de imediato, né, fazer aqui um resumo das medidas e das variáveis e dos números, enfim, tudo que a gente tem dentro desse exemplo. Então, Mi é a média populacional desconhecida, X barra é a média amostral, 2% é a margem de erro e 95% é a confiança. Já já vai ficar mais claro para vocês o que é essa confiança e essa margem de erro. Muito bem. O que significa a margem de erro? A margem de erro é a diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro, ou seja, a diferença entre a média amostral e a média populacional. Eu quero que essa diferença tenha uma margem de erro de 2%, ou seja, a distância entre os dois não pode superar 0,02, ou seja, menos 0,02 tem que ser menor ou igual a x barra menos mi, que tem que ser menor ou igual que 0,02. Agora vejam só, eu quero que isso seja respeitado com probabilidade de 95%. Ou seja, eu quero, né, que isso aconteça, ou seja, que a diferença entre a média amostral e a média populacional seja de no máximo 2%, com uma probabilidade de 95%. Então eu estou fixando a margem de erro, estou fixando a probabilidade com que eu quero que essa distância respeite essa margem de erro e estou perguntando qual deve ser o tamanho da amostra para que isso aconteça. Beleza? Muito bem. Então, graficamente, fica mais fácil a gente enxergar se eu representar todas essas informações neste gráfico aqui. Então, vejam só, eu tenho uma margem de erro na região rosa. Eu quero que a diferença entre a média verdadeira e a média amostral esteja dentro dessa margem de erro, ou seja, não pode superar essa distância, né? E eu quero que isso aconteça com 95% de probabilidade. Por que eu coloquei aí a curva da normal? Porque a gente sabe que a média amostral tem distribuição aproximadamente normal. Então é a distribuição normal que vai responder para a gente o tamanho dessa amostra. Beleza? Mais do que isso, né, então nós podemos já descrever qual que é a distribuição da média. Então, nós sabemos que a média tem distribuição aproximadamente normal com média μ e variância sigma ao quadrado sobre 2. Não é isso? Muito bem. No nosso caso, nós teremos então x barra
aproximadamente normal, com média μ e variância 0,5 ao quadrado, que é 0,25, né, que a gente já antecipou, só que agora dividido por n, que é o tamanho da amostra. Nós devemos perceber, né, logicamente, que essa diferença, x barra menos μ, não é normal padrão. Por quê? Porque a gente tem aí uma variância diferente de 1 e uma média desconhecida. Quando a gente subtrai a média, imediatamente nós trazemos a variável para o centro no zero. Então, beleza. A gente já subtraiu a média, mas ainda para ela ser normal padrão, está faltando dividir pelo desvio padrão, não é? E a gente pode, então, fazer isso, né? Divido esse valor por raiz de 0,5 ao quadrado sobre n, que é 0,5 sobre raiz de n. E aí, evidentemente, né, tudo que eu faço no elemento central, eu tenho que fazer também nos elementos das extremidades das desigualdades, para manter a nossa relação. Então, eu divido toda a equação por 0,5 dividido por raiz de n e mantenho, então, a minha margem de erro associada à minha diferença, ok? Muito bem. O que nós queremos saber? Nós queremos saber, então, que pontos são esses da distribuição normal onde vai cair o 0,02 dividido por 0,5 dividido por raiz de n, não é isso? Como eu sei que a distribuição normal ela é simétrica ao redor do zero, basta eu encontrar, né, um valor, porque se o valor, essa interrogação, né, e a menos interrogação são valores simétricos. Então basta eu buscar este ponto, né, que ficou aí na nossa imagem. Beleza, o que eu sei? Se eu tenho 95% nessa região rosa, então está faltando 5% para eu completar, né, 1, que é a distribuição toda, ou seja, toda a área abaixo do gráfico da função. Se eu pegar, então, esse ladinho aqui, ele vai ter 2,5%. Por quê? Porque eu tenho que ter 2,5% para a esquerda e 2,5% para a direita para dar 5%. Isso quer dizer o seguinte, que esse ponto onde eu coloquei a interrogação, ele acumula 2,5% mais 95%, que é igual a 97,5%. E aí nós vamos encontrar, então, um dos quantis mais importantes, né, que eu já comentei com vocês, novamente, que é o quantil de 1,96. Vejam só, se a gente for na tabela, a gente vai procurar, então, qual é o ponto que acumula 97,5%, ou seja, 0,975 em termos de probabilidade. E cruzando, então, os valores, nós vamos obter que o ponto que acumula 0,975 de probabilidade é o ponto 1,96. Ou seja, eu volto na minha imagem, substituo a interrogação por 1,96 e tenho, então, uma igualdade que vai resolver minha equação. Só para ficar mais completo, então, a gente pode então dizer também que do outro lado eu vou ter menos 1,96, ok? Isso nos leva então à seguinte igualdade. 0,02 dividido por 0,5 sobre raiz de n tem que ser igual a 1,96. Eu isolo o n, né, e vou ter então n igual a 0,5 vezes 1,96 ao quadrado dividido por 0,02 ao quadrado. Essa é uma continha que eu vou deixar para vocês. Então, qual que vai ser, né, o tamanho da amostra? Vocês resolvem essa expressão. Se der um número fracionado, vocês pegam o maior inteiro, né, acima desse valor fracionário. E vamos obter, então, 2.401 tem que ser o tamanho da amostra para me garantir que a diferença entre a média amostral e a média populacional seja de no máximo 0,02 com probabilidade de 95%. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente pode então agora entender o caso geral, né? No caso geral, o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que
Nós retiramos uma amostra aleatória simples de uma população cuja a média é desconhecida e a variância é sigma quadrado, né, uma expressão, uma incógnita. Desejamos então encontrar o tamanho da amostra necessário para garantir uma estimativa da média com margem de erro epsilon e confiança 1 menos alfa. Já eu vou explicar para vocês por que a gente utiliza essa notação 1 menos alfa para confiança, beleza? Então, recapitulando ou reaplicando, né, nosso raciocínio, eu tenho mi média populacional, x barra média amostral, epsilon margem de erro, 1 menos alfa confiança. Nós queremos que a diferença entre x barra e a média populacional seja de no máximo epsilon com probabilidade de 1 menos alfa. Qual deve ser o tamanho da amostra? Vamos seguir o mesmo raciocínio, então. Eu sei que a probabilidade de estar na margem de erro tem que ser igual a 1 menos alfa. Tá? Nós chamamos isso de confiança. Eu sei também que x barra vai ter distribuição aproximadamente normal, com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Isso é o que me diz o teorema limite central. Um outro valor que vai ser importante para a gente no futuro é esse alfa aí. Então, tem uma razão para a gente representar a confiança por 1 menos alfa, e não por uma variável, e não por uma incógnita, né, sem esse 1 subtraindo. Né? Esse alfa no futuro a gente vai chamar ele de nível de significância, tá? E vai ficar mais claro isso no futuro. Mas tudo bem. Novamente, essa diferença não é normal padrão. Para ela ser normal padrão, ainda falta dividir pelo desvio padrão, que vai ser sigma sobre raiz de n. Quando eu faço isso, eu tenho que fazer também a mesma divisão nos épsilons, né, para poder garantir a desigualdade, e vamos repetir o mesmo procedimento. Né? Basicamente, então, eu tenho essa menos interrogação e a interrogação, né? E, de novo, basta encontrar uma delas, ok? E eu sei que, para completar 1, então está faltando alfa, na minha 1 menos alfa mais alfa dá 1, né? Então está faltando alfa. Só que como a distribuição é simétrica, está faltando alfa sobre 2 à esquerda e alfa sobre 2 à direita. Muito bem. Então, o que eu tenho, né, e eu vou dar uma representação para esse ponto, né, nós vamos chamar esse ponto de Z1 menos alfa sobre 2. Por quê? Porque ele é o ponto que acumula alfa sobre 2 mais 1 menos alfa. Né? Se eu somar a probabilidade verde mais a probabilidade da área rosa, né, ou a área verde mais a área rosa, eu vou ter alfa sobre 2 mais 1 menos alfa, que é igual a 1 menos alfa sobre 2. Ou seja, eu estou querendo encontrar o ponto que acumula 1 menos alfa sobre 2. E sempre nós iremos representar esse ponto por Z1 menos alfa sobre 2. Beleza? De modo similar, né, por simetria, nós temos então que do lado esquerdo nós vamos ter Z menos Z1 menos alfa sobre 2. Tá? Então basta a gente resolver essa igualdade. Epsilon sobre sigma sobre raiz de n igual a Z1 menos alfa sobre 2, que é o nosso quantio. Beleza? Isolando o n, nós vamos encontrar então sigma vezes o quantio 1 menos alfa sobre 2 ao quadrado dividido por epsilon ao quadrado. Beleza? Então é isso, pessoal. Nós temos agora uma expressão para o tamanho da amostra necessário para garantir esta margem de erro epsilon com confiança 1 menos alfa, né, para a média. Muito bem. Nós podemos aplicar raciocínio semelhante para a proporção. Lembrem-se que a proporção é um caso especial de média. Nós já obtemos que o x barra é aproximadamente normal μ sigma ao quadrado sobre n e o p chapéu é aproximadamente normal p vezes 1 menos p sobre n. Nós já obtemos, então, né, que o tamanho da amostra, para o caso da média, vai ser sigma vezes z1 menos alfa sobre 2 ao quadrado, dividido por epsilon ao quadrado. No lugar da variância, para a proporção amostral, entra p vezes 1 menos p. Por quê? Porque a variância, né,
de Bernoulli é P vezes 1 menos P. Então, basta eu substituir, né, onde a gente tem a variância sigma ao quadrado, por P vezes 1 menos P. E obtemos, então, que N vai ser igual a P1 menos P, que multiplica Z1 menos alfa sobre 2 ao quadrado, dividido por epsilon ao quadrado. Uma questão muito importante que pode surgir é vocês falarem assim, professor, mas como é que eu vou fazer essa conta se eu não sei o valor de P? P não é um valor desconhecido? Sim. Nesse caso, nós temos duas opções. Nós podemos utilizar o P-chapéu no lugar do valor P, ou seja, a gente utiliza a estimativa P-chapéu no lugar de P, tá certo? Ou nós podemos utilizar um fato, que é o seguinte. Se você pegar P vezes 1 menos P, é o mesmo que P menos P quadrado, tá? P menos P quadrado é uma equação quadrática, né? Com o P quadrado, no caso, negativo, menos P quadrado. Né? Então ela vai me dar uma parábola com concavidade voltada para baixo que possui um máximo. E o ponto de máximo desta parábola, né, vai ser o ponto meio. Tá? Vocês podem fazer isso tanto resolvendo, né, com o ensino médio ou derivando a função, encontrando o ponto de máximo, aquela coisa toda do cálculo 1. Mas o importante é o seguinte, é que nós vamos ter P vezes 1 menos P, né, já que o ponto de máximo é meio, vai ser meio vezes meio. Ou seja, o maior valor possível para esse produto é 1/4. O que eu faço? No lugar de P1 menos P, eu substituo 1/4. Essa vai ser a variância máxima. Né? Com a variância máxima, eu vou estar superestimando o tamanho da amostra. Ok? Então, se a gente não conhece P, então a gente faz isso. A gente substitui o P1 menos P por 1/4, tá? Que é o valor da variância máxima, e calculamos, então, o tamanho da amostra superestimado. Beleza? Muito bem. Vamos aos exemplos. Né? Suponha que uma organização educacional de um país deseja testar os conhecimentos de alunos da educação básica sobre matemática e decide aplicar uma prova com nota máxima 10 a um grupo aleatório de estudantes. A organização deseja utilizar a variância estimada em 3 da sua última pesquisa como valor conhecido. Qual deve ser o tamanho da amostra para garantir uma margem de erro de 2% com confiança de 99%? Então vamos lá, vamos anotar os valores. Eu tenho que a margem de erro é 0,02, a variância é 3 e a alfa é 0,01. Por quê? Porque se a confiança é de 99%, é porque 1 menos alfa é igual a 99%. Ou seja, o alfa tem que ser 1%. Esse alfa, né, ele me diz, ele me dá uma forma de decidir qual é o quantio, Z1 menos alfa sobre 2, que é aquele ponto que acumula o quê? 1 menos alfa sobre 2. Né? No caso, vai ser 1 menos 0,01 dividido por 2, que é igual a 0,995. O que a gente faz? A gente vai lá na tabela, procura qual é o ponto, né, que acumula o valor mais próximo de 0,995. Se vocês forem na tabela, vocês vão encontrar, então, que esse ponto é 2,58, tá? Que é esse cruzamento aí. Ou seja, o ponto, né, 2,58, acumula 0,995. Vocês também podem calcular isso usando o R, tá legal? Q-norm 0,995, com média 0, variância 1. Beleza? A gente sempre vai olhar isso na normal padrão, tá certo? Que vai dar aí, com mais casas decimais, 2,575829. Aplico isso na fórmula, então N vai ser o quê? 3 vezes 2,58 ao quadrado dividido por 0,02 ao quadrado, e isso vai ser, então, 49.923. Beleza? Muito bem. Mais um exemplo. Uma determinada empresa deseja estimar o número de clientes satisfeitos com sua marca.
Como é a primeira vez que a empresa faz esse tipo de pesquisa, não possui informações relevantes sobre a proporção de clientes satisfeitos. A empresa deseja uma estimativa com margem de erro de 3% e confiança de 90%. Qual deve ser o tamanho da amostra? Então vamos lá. Eu tenho aí que a margem de erro é de 3%, né? E o alfa, né, que é o que falta para dar 90%, é 10%. Percebam o seguinte, eu não tenho aí no caso uma estimativa da proporção, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que Z1 menos alfa é o valor que eu quero encontrar. Ele vai ser o ponto que acumula 1 menos 0,10 dividido por 2, que é igual a 0,95. Nós vamos lá na tabela e procuramos qual é o ponto, né, que acumula o valor mais próximo de 0,95. Esse ponto é 1,64. Voltamos aqui, então o meu quantil vai ser 1,64. Vocês podem fazer isso usando o R também. Então, QNorm 0,9501. E aí a gente aplica a fórmula. Nesse caso, né, vai ser basicamente, como a gente está considerando aí que essa proporção, né, que a gente deseja estimar, ela não tem uma estimativa, então a gente vai usar aquela variância máxima que eu comentei. Ou seja, isso vai ser basicamente o quantil ao quadrado dividido por 4 vezes a margem de erro ao quadrado. Beleza? Que é o que está aí. Calculando, vocês vão obter algo próximo de 748. Beleza? Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês acompanhem o site para ter acesso a listas de exercícios, né, resolvidas. Podem acessar também por meio do QR Code. Peço, além de tudo isso, que não deixem de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos, tá ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.